O doutor Dairton Costa, ele é promotor auxiliar da cidade de Juazeiro do Norte e está respondendo hoje na cidade de Milagres. Doutor, em relação ao caso do Jairlon, uma audiência que ocorreu hoje na manhã aqui no Fórum de Milagres, o balanço geral, o que aconteceu, como se transcendeu a audiência de hoje pela manhã? Com relação à tese da acusação, com relação ao delito, ao crime de homicídio que ocorreu aqui na cidade de Milagres, durante a festa da padroeira, exatamente no último dia, o acusado, João Bandeira, no caso, era conhecido como João Cigano na época do fato, de acordo com o que chegou ao Ministério Público, ele acabou sendo acusado por 5 delitos, deixando bem claro que nesse momento ele ainda é acusado. A denúncia foi recebida, antes da denúncia ser recebida, ele era apenas indiciado pela polícia. A partir do momento que a denúncia é recebida, ele passa a qualidade de acusado. Existe atualmente uma acusação formal do Ministério Público contra ele, que foi recebida pelo juiz num primeiro plano. Essa denúncia está sendo feita uma análise prévia para que ele seja ou não levado a júri popular. A audiência de hoje foi exatamente para este acontecimento, saber se o seu João Cigano, conhecido, porque os nomes dele também, ele tem 2 nomes nos autos, mas a gente já viu que seria outro. Inclusive foi feita a correção do nome dele nos autos hoje, durante a audiência, certo? A audiência transcorreu, foram ouvidas as testemunhas de acusação. E ao final, a defesa pediu que as testemunhas de defesa fossem ouvidas por precatória na cidade de Uricuri, razão pela qual a audiência não se encerrou por total. Ele foi inclusive ouvido e deu a sua versão. A sua versão primeira era de negativa de autoria. Só que na frente do juiz, na presença dos advogados, na presença de todas as pessoas, ele mudou a versão e passou a sua versão hoje para legítima defesa. O acusado, que deve ser ouvido, obviamente, essa tese eu acredito que seja, que vai ser levada ao júri, ele alegou que foi agredido por 2 vezes na festa. Teria sido, inclusive, sofrido agressão de cerca de 7 pessoas. Foi exatamente o que ele nos falou no momento da sua defesa. E que teria agido, no caso, em legítima defesa. Veja bem, as primeiras colocações que nós tínhamos com relação ao acusado era da defesa escrita prévia feita pelo primeiro advogado. Nesse momento ele alegava, pelo menos por escrito expressamente, alegava negativa de autoria, ou seja, não teria sido ele, que ele estava sendo perseguido pelo povo injustamente, que não teria sido ele não tinha matado ninguém, estava fugindo com medo do povo, porque o povo achava que era ele, a princípio. Hoje na audiência houve essa mudança de aspecto na defesa. Pois bem, continuando, a acusação que temos contra o nome correto dele é Hugo Gabriel Garcia, pelo menos foi o que apareceu em documentos, né? A acusação que hoje existe contra ele é de um homicídio qualificado pelo motivo torpe, pela falta da defesa para a vítima, uma posse de arma anterior mansa e pacífica, ou seja, ele já chegou à festa portando a arma, certo? Uma ocultação da arma, uma vez que a arma que foi utilizada no crime está ocultada até hoje da justiça, a justiça não sabe para onde essa arma foi. Ele alegou que jogou num rio. Para a promotoria, ele simplesmente confessou que ocultou a arma, o que é um crime a mais. Um delito de constrangimento ilegal, uma vez que ao fugir do local do crime, ele empunhou a arma para um mototaxista e o obrigou a levar até um determinado local para a fuga do crime, mediante o uso da arma, ou seja, tivemos uma ameaça, e uma lesão grave de uma bala perdida, que pegou na perna de uma segunda vítima, que passou determinado tempo sem poder trabalhar e correu risco de vida. Por isso, ele está sendo acusado por esses 5 delitos. Novamente digo, é uma acusação. Quem vai dizer se esses delitos, se ele é culpado ou inocente, acreditamos que seja o júri. Por enquanto, o juiz está fazendo análise preliminar, se ele vai ou não ser levado a júri. Ao todo, as penas acumuladas dos 5 crimes que são pedidos de forma autônoma chegam a 44 anos. O próximo passo nesse caso? Por enquanto nós estamos esperando o retorno das precatórias de Uricuri, certo? Para saber o que as testemunhas de defesa têm a dizer, e recebida pelo juiz essas alegações, será aberto vistas ao Ministério Público e à defesa para que se façam alegações finais do que nós chamamos de pronúncia. Todo réu que vai a júri popular tem que antes ser pronunciado pelo juiz.
Chegando, o Ministério Público vai apresentar suas alegações finais, depois a defesa apresenta e o juiz decide se o réu vai ou não a júri popular. No momento ele se encontra sob prisão preventiva, é o que nós chamamos de uma prisão cautelar, apenas para salvaguardar determinadas situações que podem acontecer. Quais são as situações? Uma, evitar que ele se foraja, que foi uma das situações, ele fugiu do local do crime, por isso foi pedida a preventiva dele. A segunda, dúvida com relação à identidade, embora ele tenha apresentado uma identificação agora nova, mas no momento da prisão tinha-se várias dúvidas sobre essa identificação dele. A terceira, o abalo da ordem pública, que inclusive foi um delito que causou muita revolta. Dentro da audiência ficou bastante clara a possibilidade de ter havido da vítima ter sido morta por engano, certo? Verificou-se que o agente discutiu realmente com outras pessoas e há grande possibilidade dele ter matado esta vítima no lugar de outros. Por conta desse fato, o Ministério Público sempre manifestou-se pela manutenção da prisão cautelar do acusado, uma vez que várias testemunhas se encontram amedrontadas. Doutor, em relação a esse movimento que esteve hoje pela manhã, como o senhor vê esse pedido de justiça pela Sociedade de Milagres? É uma manifestação popular e toda manifestação popular tem seu caráter de validade, certo? Com relação ao povo, a gente pode deixá-los, claro, pelo menos tranquilos de que a justiça, nos casos em que tem réu preso, costuma correr bem mais rápido. E, por nossa parte, o Ministério Público tem trabalhado com a devida urgência no caso, exatamente por ter percebido a comoção social que ocorreu diante do crime.